TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Redação Informativo. Oferecimento Fruc Cola. Descubra esse sabor. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Sicredi. Gente que coopera, cresce. E Lojas Dulhos. Aqui é fácil estar na moda. Olá, 2 apenados do regime semiaberto de Lajeado sofrem tentativa de execução nesta terça-feira. Este e outros assuntos você confere a partir de agora no Redação Informativo. Dois apenados do regime semiaberto sofreram uma tentativa de execução. Foi por volta das 6 horas da manhã desta terça-feira, no momento em que saíam do presídio, no bairro Florestal. As vítimas são os irmãos José Gabriel Soares, de 28 anos, e Cristiano Mateus Soares, de 38 anos. No momento em que eles saíam da penitenciária com um Ômega preto, foram surpreendidos por 2 automóveis pretos, possivelmente um Tucson e um Export. E de acordo com o relato de Cristiano na delegacia, foram efetuados mais de 40 disparos. Alguns atingiram veículos de uma revenda próxima ao presídio. Como o carro em que eles estavam é blindado, os irmãos não foram baleados. Os 2 veículos dos atiradores ainda teriam perseguido os irmãos por algumas ruas, mas não alcançaram o objetivo. Os irmãos foram para a delegacia registrar o caso com o Ômega, que foi apreendido e será encaminhado para a perícia. Acionados depois dos tiros, o pelotão de operações especiais da Brigada Militar recolheu cápsulas de fuzil e de pistolas no local. Um pouco mais tarde, por volta das 8h30, os policiais apreenderam um Export abandonado na rua Carlos Expor Filho, no bairro Moinhos. Dentro foram encontradas diversas munições. A Export foi recolhida para perícia. E uma colisão frontal entre 2 automóveis na linha Ribeiro, bairro Canabarro, em Teutônia, resultou em danos materiais. O acidente ocorreu por volta das 6h40 da manhã desta terça-feira. E segundo a Brigada Militar, a batida envolveu um Siena, com placa de Rio Pardo e conduzido por um homem de 33 anos, e um Peugeot 207 de Teutônia, guiado por um motorista de 27 anos. O Siena trafegava no sentido Canabarro, linha Vinque, e o Peugeot no sentido contrário. Conforme a polícia, os danos foram de pequeno porte e não houve obstrução no trânsito. E 2 motocicletas foram furtadas entre as 9 e 10 da noite de segunda-feira no centro de Lajeado. O primeiro caso ocorreu na rua Alberto Torres. A vítima, um homem de 25 anos, relatou na delegacia que deixou a sua Honda CG Titan 125 de placa ILP 9033 de Santa Clara do Sul, próximo ao Banco do Brasil, pouco antes das 9, e ao retornar às 9h30, percebeu o sumiço do veículo. O segundo furto ocorreu na rua Pinheiro Machado. Foi levada uma moto CG 125 FAN, de placa IPN 7548. E uma jovem de 20 anos foi assaltada por volta das 5 da tarde desta segunda-feira na rua Santos Filho, no centro de Lajeado. Segundo o registro, um rapaz aproximou-se pelas costas da vítima e deu um tapa no rosto dela. Em seguida, ele arrancou o dinheiro que a jovem tinha na mão e fugiu em direção ao Parque Professor Teobaldo Dick. A quantia levada pelo assaltante seria superior a R$200. E o Conselho Municipal de Segurança Pública de Lajeado realiza nesta quarta-feira sua reunião mensal. Entre os assuntos da pauta está o início da elaboração do Plano de Aplicação dos Recursos para a Segurança Pública 2016, entre outros assuntos que foram colocados ou que forem colocados em discussão pelos conselheiros. Na oportunidade, será apresentado aos membros do Troféu Gestor Público 2015, conquistado pelo município com projeto de vídeo monitoramento instalado na cidade. A reunião está agendada para as 8h30 da manhã e ocorre no Salão de Eventos da Prefeitura de Lajeado. E a administração de Lajeado, por intermédio da Secretaria de Segurança Pública e Cidadania, divulgou essa semana os índices de criminalidade do município entre os meses de setembro e outubro.
Os dados foram compilados pelo Departamento de Gestão Estratégica Operacional da Secretaria Estadual da Segurança Pública, após o envio de informações de boletins de ocorrências pela Brigada Militar e Polícia Civil. Conforme apontam os dados, Lajeado registrou aumento em assaltos, mas houve redução de até 100% em outros, especialmente nas áreas monitoradas. A Secretaria Municipal terá nos próximos dias mais 2 câmeras de vídeo monitoramento à disposição. Serão equipamentos móveis que atualmente estão em processo de atualização na empresa responsável pela manutenção do serviço de vídeo monitoramento. Acompanhe agora o comentário do advogado Giovanni Lucian. Eu sempre fui defensor das eleições gerais, em uma única oportunidade, em todos os níveis. Uma eleição só a cada 4 ou 5 anos. Aliás, essa proposta já foi novamente tirada do baú no Congresso, quando eles quiseram dar uma satisfação para o pessoal do Vem Pra Rua, que reclama, entre outras coisas, por uma reforma política. Os que são contrários dizem que é muita coisa para confundir o eleitor, que poderia se atrapalhar e não votar direito. Será que hoje, do jeito que são as eleições, ele sabe votar direito? Será que ele escolhe direito? O sistema atual, que elege os prefeitos e vereadores, que são ajudados pelos deputados, governadores e senadores, que depois, na eleição seguinte, virão cobrar a ajuda que deram aos prefeitos e vereadores, agora já travestidos de cabos eleitorais daqueles, está do jeito que o diabo gosta, ou melhor, do jeito que os políticos gostam. Só que eu acho esse sistema pernicioso, perverso e, por que não dizer, prostituído, porque o trabalho de uns é literalmente pago pela intenção dos outros. As pessoas perdem a identidade, a ideologia e muitas vezes até a honra em troca de apoio financeiro, logístico e de influências na busca pela eleição. E o povo perde mais ainda, porque fica com pouca opção de renovação dos quadros. Pergunte ao candidato que não teve ou não tem apoio superior do partido ou de um deputado com acesso a emendas parlamentares o tamanho da dificuldade de uma eleição. Fora que nesse sistema atual, termina uma eleição e já começa outra. Se não nas primeiras semanas, nos meses seguintes. Neste ano, porém, a coisa se inverteu um pouco. Nem bem se desenharam as candidaturas para prefeitos e vereadores e já temos praticamente definidos alguns candidatos à presidência da República para as eleições lá de 2018. Situação provavelmente motivada ou potencializada pelo estelionato eleitoral já reconhecido até pelo Tribunal de Contas da União e cuja reapreciação pelo Tribunal Superior Eleitoral já foi sugerida e está em vias de esclarecimento em razão dos novos fatos trazidos pela Operação Lava Jato. O fato é que alguns balões de ensaio já foram lançados, como a possível candidatura de Geraldo Alckmin, sempre eleito em São Paulo para tudo que se candidata, independentemente da artilharia do PT contra ele naquele estado. Tem também o Aécio Neves, que por ter perdido por poucos votos e muitos programas sociais, provavelmente se encoraje a tentar novamente. Tem a Marina Silva, sempre citada, e alguns outros menos visíveis ainda. E tem o Lula, que por causa dos ataques e acusações que ele e sua família vêm sofrendo da polícia, do Ministério Público e da mídia golpista, resolveu, talvez mais cedo do que ele próprio previa, também partir para o ataque. Ele, que sabe que a Dilma não pode ser mais candidata e que não tem cacife para produzir uma nova Dilma, como ele fez, já passou a criticar ela e seus ministros, dizendo, como se fosse uma criança falando para outras crianças, que a presidente fez muita coisa errada para poder se reeleger. Então, nós vamos ter pela frente, nos próximos anos, 2 PTs, o da Dilma que governa e o do Lula que critica. Então, minha gente, se a polícia, a justiça ou o Congresso não produzirem nada para mudar o rumo dessa história, o Brasil poderá ter a chance ou o risco, como pensam alguns, de ter o Lula novamente na presidência. Eu não sei até que ponto isso seria bom para o país, já que o que a grande maioria do povo espera da política, inclusive pedindo nas ruas, é exatamente uma renovação. Até a próxima. O Rio Grande do Sul recebe no próximo domingo a última etapa do Sesc Triathlon, o Circuito Nacional 2015. As inscrições foram prorrogadas e seguem até esta quarta-feira, exclusivamente através do www.sesc-rs.com.br/triathlon.
No estado, a competição é realizada pelo sistema Fecomércio RS Sesc e engloba as modalidades de triatlo, que é natação, ciclismo e corrida, e também duatlo, corrida e ciclismo. Podem participar da competição comerciários e dependentes com cartão Sesc Senac, atletas profissionais e a comunidade em geral. A idade mínima para participar é de 16 anos nas categorias individuais e 14 anos somente no revezamento. A presidente Dilma Rousseff fala sobre a importância da aprovação da CPMF. Veja em matéria da NBR. Nos últimos anos, fomos o governo que mais diminuiu o imposto. Não é uma questão de opinião, é de números. Pois bem, nós fizemos um grande esforço de reequilíbrio fiscal. Esse esforço de reequilíbrio fiscal agora vai requerer de nós, além de todas as medidas de redução de despesa que nós tivemos, vai requerer de nós, para poder fechar as contas e fazer um superávit, vai requerer do Brasil a consciência e a responsabilidade para aprovar a CPMF. Isto nós vamos ter de discutir com a opinião pública, vamos ter de discutir com os senhores parlamentares, vamos ter de discutir com todos, os prefeitos, vereadores, governadores, enfim, com toda a sociedade brasileira, porque é uma questão fundamental para o Brasil se ancorar, estabilizar e ter condições aí de acelerar o processo de saída da crise. Os interessados a uma vaga no curso técnico em administração do Instituto Federal Sul-Rio Grandense, o IFSU Campus Lajeado, têm até domingo para fazer a pré-inscrição ao vestibular. Após essa data, o candidato tem de 23 a 26 de novembro para confirmar a inscrição. O preenchimento do formulário é feito pelo site ifsu.edu.br. Pré e inscrição ocorrem para fins de economia. O curso oferece 40 vagas. Podem participar da seleção quem já concluiu o ensino médio. Não há taxa de inscrição para o vestibular. Temporariamente, o IFSU Lajeado funciona na Escola Municipal de Ensino Fundamental Campestre, no período da noite, e oferece o curso técnico em administração, que tem duração de 3 anos. A partir do momento em que a obra do prédio próprio do Instituto, no bairro Olarias, estiver pronta, outros 2 cursos serão oferecidos, técnico em automação industrial e técnico em alimentos. E laudo não registra contaminação química em amostras de água de Governador Valadares, em Minas Gerais. Também nessa semana, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Patrus Ananias, anunciou em Mariana as primeiras ações da pasta para auxiliar na recuperação da região atingida pelo rompimento de barragens. Veja com Luana Karen. Hoje, o ministro da Integração Nacional, Gilberto Ock, disse que Governador Valadares voltou a captar água do Rio Doce. Depois de análise feita pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais, a Copasa, o laboratório da companhia, constatou que a água do rio não está contaminada por materiais tóxicos e ela pode ser usada para consumo humano. O ministro esteve no Espírito Santo. Segundo ele, o abastecimento de água nos municípios capixabas de Baixo Guandu e Colatina não vai ser interrompido. Entre as medidas preventivas tomadas pelo governo para atender a população está, caso a lama chegue à barragem, da barragem chegue às cidades, está a instalação de um sistema para captar água do rio Guandu, a construção de cisternas e reservatórios, a perfuração de poços e foram postos à disposição mais de 50 carros-pipas. 100 homens do Exército chegaram a Baixo Guandu neste domingo para ajudar na distribuição da água. Em Colatina, o governo estuda a possibilidade de também coletar água de 2 lagos da cidade. Não faltará água para essas cidades. Sob hipótese alguma, que podemos ter uma diminuição da oferta e uma adequação na oferta do abastecimento de água das cidades por conta dessa questão da captação no rio. As cidades estão sendo abastecidas hoje ou por carro-pipa ou por fontes alternativas. A situação mais grave era de Valadares e, nesse sentido, nós melhoramos o cenário nesse último final de semana.
Já o ministro do Desenvolvimento Agrário, Patrus Ananias, se reuniu nesta segunda-feira com o prefeito de Mariana para discutir medidas de apoio aos agricultores familiares do município. O ministério já liberou o uso de máquinas que estão em 86 municípios da região para reforçar as ações de socorro nas áreas atingidas. Patrus Ananias afirmou que vai ser feita uma ação integrada entre ministérios para ajudar as famílias da região. Vamos também promover o cadastramento das famílias para ver em que benefícios sociais elas se enquadram, as que podem receber, por exemplo, o Bolsa Família, ou que já estão recebendo, os que podem ser beneficiados pelas políticas de apoio à agricultura familiar, como o PROMAF. E nós temos também no Ministério um programa de documentação das mulheres trabalhadoras do campo e das mulheres das populações tradicionais, comunidades indígenas, quilombolas. E nós vamos também intensificar aqui essa documentação das mulheres que foram também atingidas pela ruptura da barragem. E para garantir água de qualidade, o IBAMA está trabalhando na colocação de filtros nas barragens que se romperam, para evitar que mais lama chegue ao Rio Doce. O Instituto também vai lançar na água materiais de origem vegetal, que fazem com que a lama vá para o fundo do rio. Esse procedimento vai fazer com que só a água siga o percurso do rio. Além disso, serão instaladas barreiras flutuantes para evitar que a lama, chegue às áreas de proteção ambiental. O governo de Lajeado informa que a licitação para a contratação de empresa para fornecimento sob demanda de controladores semafóricos eletrônicos, peças de reposição e serviços de implantação e instalação dos equipamentos, bem como programação do sistema e manutenção, teve a abertura das propostas adiada para quinta-feira. O ato ocorrerá na sala de licitações da Prefeitura a partir da 1 da tarde. O adiamento ocorreu em função de um problema de agenda da comissão de licitação, que não poderá se reunir para o procedimento nesta terça-feira, a data inicialmente agendada. A modalidade da licitação é de concorrência global por registro de preço e terá validade de 1 ano a partir da assinatura do contrato. A estimativa inicial do investimento é de R$1 milhão. E o governo se reúne com laboratórios para definir estudo da pílula do câncer. O uso de substância em remédios ainda não foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Veja com Thaísa Dias. Pesquisas sobre a segurança da fosfoetanolamina vão ser desenvolvidas em parceria com a Universidade Federal do Ceará e a Universidade Federal do Rio de Janeiro, além de um laboratório catarinense. A substância é uma molécula que ainda não passou pelos testes necessários para o registro como medicamento, mas vem sendo utilizada por pacientes com câncer que receberam na Justiça o direito de usá-la para o tratamento da doença. R$10 milhões vão ser investidos pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação nas pesquisas sobre a segurança da fosfoetanolamina. R$2 milhões de ação do orçamento deste ano. Outros 8 milhões vão ser aplicados em 2016 e 2017. E uma comissão com representantes da comunidade científica e da sociedade civil vai acompanhar a realização das pesquisas. Nosso cronograma é a partir do momento que recebermos a substância da USP e que tivermos a síntese feita no laboratório da FRJ, em 7 meses já temos a fase 1 concluída, à disposição da Anvisa para que a Anvisa convalide essa pesquisa, né? E que se os resultados forem positivos, já possamos partir para a fase 2, que é o teste propriamente em humanos. A primeira vara federal de Lajeado fixou o prazo de 48 meses para a conclusão do procedimento administrativo de demarcação e delimitação da área destinada à comunidade quilombola São Roque, situada em Arroio do Meio. A sentença foi proferida pela juíza federal substituta Aline Lazaron Tedesco. O Ministério Público Federal havia ingressado com a ação contra o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e a União, informando que a comunidade teria sido certificada como quilombola pela Fundação Cultural Palmares em 2004. Em 2010, teria sido solicitada a abertura de processo de regularização fundiária junto ao INCRA. Segundo o autor, o requerimento ocuparia a posição de número 72 dentre 86 estudos já abertos
estando na dependência de realização de inúmeras peças técnicas. A autarquia contestou, alegando a complexidade do rito necessário. Sustentou a necessidade de contratação de profissionais por meio de convênios frente ao diminuto número de profissionais especializados em seus quadros de servidores. Assegurou que, dentro da reserva do possível, sua missão institucional estaria sendo cumprida. Ao analisar o caso, a magistrada destacou que a decisão deveria ser levada em consideração a presteza dos réus na realização das diligências necessárias e a existência de eventual omissão que justifique a interferência do Poder Judiciário. Foi estabelecida multa diária no valor de R$1.000 em caso de descumprimento da determinação. Cabe recurso ao Tribunal Regional Federal. E a energia solar é o grande destaque do segundo leilão de energia de reserva 2015. Foram contratados 53 projetos de empresas de 9 estados brasileiros. Veja com João Mendes. O leilão para compra de energia eólica e solar, realizado hoje em São Paulo, contratou 53 projetos de empresas de 9 estados brasileiros. A venda de energia vai movimentar quase 7 bilhões de reais. O valor ofertado ficou 15,35% menor do que o preço inicial definido pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Essa energia vai ser fornecida durante 20 anos a partir de novembro de 2018. No caso da energia eólica, foram contratados 46 milhões de megawatts-hora de empreendimentos da Bahia, Maranhão e Rio Grande do Norte. Já a energia solar, a geração será de 43 milhões de megawatts-hora nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, São Paulo, Minas Gerais, Paraíba, Bahia e Tocantins. Esses leilões servem para incrementar a garantia de energia, que pode ser contratada pelas distribuidoras que são responsáveis por levar a eletricidade até as casas, o comércio e a indústria. Na manhã desta terça-feira, a Univates contou com uma visita especial. Crianças de 6 a 14 anos mostraram seu talento ligado à música aos estudantes da disciplina Processos Grupais 2 do curso de Psicologia. O coral e a orquestra da Sociedade Lajadense de Atendimento à Criança e Adolescente, a SLAM, apresentaram-se como forma de agradecimento ao trabalho realizado pelos acadêmicos da instituição na entidade. Durante o semestre, os estudantes de psicologia envolveram as crianças da SLAM em atividades práticas e conversas, buscando trabalhar a violência e o cuidado com o próximo e a integração com o grupo. A coordenadora do curso de psicologia, Gisele Din, explica que o trabalho realizado pelos estudantes associa o ensino ao serviço e à comunidade. E veja como será a quarta-feira com o jornalista Rodrigo Nascimento e a previsão do tempo, agora com direito ao abraço do dia. Olá, esse é o Boletim do Tempo para o Redação Informativo, com a previsão para esta quarta-feira no Rio Grande do Sul e também no Vale do Taquari. E nesta quarta-feira, o sol aparece em todas as regiões, pelo menos até a metade do dia. Essa instabilidade perde um pouquinho de força e a tendência é que o dia, amanheça com tempo seco, com sol, com muitas nuvens na região. Essas nuvens vão aumentando e ao longo do dia a chuva chega. Até o fim da tarde, início da noite, deve estar chovendo em todos os municípios. Nós vamos ver então como ficam as temperaturas aqui na nossa região. Em Lajeado, a quarta-feira começa com sol e termina com chuva. Mínima de 20 graus e máxima de 31 graus. Calorão nessa quarta-feira. Em Estrela, o dia também começa com sol, com bastante nuvens, mas a tendência é de chuva até o fim do dia. Mínima de 18 e máxima de 29 graus. Então, atendendo aos pedidos, o nosso primeiro abraço vai para a nossa telespectadora Débora Gueno, que é de Estrela, que deixou ali abaixo da previsão do tempo o recadinho para a TV Informativo e a gente está respondendo. Então, Débora, essa previsão do tempo é para ti e para todo o pessoal aí de Estrela que acompanha a TV Informativo. Quer aparecer também? Deixa seu recadinho ali na nossa fanpage. A gente volta amanhã no próximo Redação Informativo com a previsão do tempo. Até lá!
Obrigado, Rodrigo. E se você assiste e costuma se basear na previsão apresentada pelo Rodrigo Nascimento, também pode receber um abraço, contate e deixe importante retorno da sua audiência. E a partir do dia 21 deste mês até 26 de dezembro, a Casa do Papai Noel na Praça Mena Barreto, em Estrela, estará aberta todos os sábados para que os consumidores possam trocar suas notas fiscais por cautelas da promoção Estrela Premiada. O atendimento nesses dias será das 9 da manhã até o meio-dia e das 2 até às 5 da tarde. E no dia 27 de novembro, data do primeiro sorteio da campanha, a Casa do Papai Noel ficará aberta ao meio-dia, com atendimento aos consumidores das 8 da manhã até às 5 da tarde. A Estrela Premiada 2015 vai sortear 10 vales compras no valor de R$ 700 cada e um automóvel GM Classic 0 km. Podem ser trocadas as notas emitidas pelo comércio local durante todo este ano. Para os consumidores em geral, os usuários de serviços, cada R$ 100 equivalem a uma cautela, mesmo valor pago para os contribuintes. Já para os produtores rurais, cada R$ 200 valem uma cautela. A campanha Estrela Premiada 2015 é uma parceria entre o governo de Estrela e a Câmara do Comércio, Indústria e Serviços. E este foi o Redação Informativo desta terça-feira, 17 de novembro. Na sequência vem o Papo de Boleiro. Nós voltamos em edição inédita nessa quarta-feira, às 6h30 da tarde. Você pode acompanhar nossa programação em qualquer horário no www.tvinformativo.com.br. Redação Informativo. Oferecimento Fruc Cola. Descubra esse sabor. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Sicredi. Gente que coopera, cresce. E Lojas Dúlios. Aqui é fácil estar na moda. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.